E aí, tudo bem? Mais um dia e eu decidi fazer uma coisa. Eu decidi ler a Bíblia inteira. Então, vamos ler a Bíblia inteira. Eu pensei em algo como de 1 a 5 capítulos por dia para que a gente termine a Bíblia e todo esse conteúdo ficar gravado aqui no canal. Acho que é uma ideia interessante. Então, se você tem dificuldade de ler a Bíblia, ou se nunca leu a Bíblia inteira, a gente vai fazer isso juntos. Fechou? Então vamos lá. Vamos começar por Gênesis. Eu sei que muita gente aconselha, não, olha, você vai começar a ler a Bíblia, começa pelo Novo Testamento, começa por João, começa por Romanos, mas aqui a gente vai começar do início. E vem comigo, vamos ler junto. Então, se você puder, coloca no para ouvir enquanto você tá no trem, no ônibus, né? É mais difícil às vezes se concentrar na leitura, mas ouvindo, muito provavelmente, como é o meu caso, você também consegue absorver melhor e focar mais, né? Porque a leitura também às vezes a leitura por si só ela exige um esforço maior do que só ouvir, né? E a fé vem pelo ouvir. Então, vamos junto. Vamos começar aqui com o primeiro capítulo de Gênesis. Então, você já está vendo aqui comigo na tela. Então, vamos lá. Primeiro, começa o versículo 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas noite, e foi a tarde e a manhã o dia primeiro. E disse Deus: haja um firmamento no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento, e separou as águas que estavam debaixo do firmamento das que estavam por cima do firmamento. E assim foi. Chamou Deus ao firmamento céu, e foi a tarde e a manhã o dia segundo. E disse Deus: ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu, e apareça o elemento seco. E assim foi. Chamou Deus ao elemento seco terra, e ao ajuntamento das águas mares. E viu Deus que isso era bom. E disse Deus: produza a terra relva, ervas que deem semente, e árvores frutíferas que, segundo as suas espécies, deem fruto que tenham em si a sua semente sobre a terra. E assim foi. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo as suas espécies, e árvores que davam fruto que tinham em si a sua semente, segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. E foi a tarde e a manhã o dia terceiro. E disse Deus: haja luminares no firmamento. Haja luminares no firmamento do céu, para fazerem separação entre o dia e a noite. Sejam eles para sinais e para estações e para os dias e anos. E sirvam de luminares no firmamento do céu para iluminar a terra, para alumiar a terra. E assim foi. Deus, pois, fez os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite. Fez também as estrelas. E Deus os pôs no firmamento do céu para alumiar a terra, para governar o dia e a noite e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. E foi a tarde e a manhã o dia quarto. E disse Deus: produzam as águas cardumes de seres viventes, e voem as aves acima da terra no firmamento do céu. Criou, pois, Deus os monstros marinhos e todos os seres viventes que se arrastavam, os quais as águas produziram abundantemente segundo as suas espécies, e toda a ave que voa segundo a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Então Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas dos mares, e multipliquem-se as aves sobre a terra. E foi a tarde e a manhã o dia quinto.
E disse Deus: produz a terra seres viventes, segundo as suas espécies, animais domésticos, répteis e animais selvagens, segundo as suas espécies. E assim foi. Deus, pois, fez os animais selvagens segundo as suas espécies, e os animais domésticos segundo as suas espécies, e todos os répteis da terra segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. E disse: façamos o homem à nossa imagem. Então, só vou pontuar aqui que, na minha visão, esse é o ponto máximo do capítulo de Gênesis, quando Deus, segundo a língua original, se eu bem me lembro, ele se refere a si mesmo como Elohim. Ele disse: façamos o homem à nossa imagem. E a interpretação, a compreensão que nós temos é que Deus não está falando isso com os anjos ou com outros seres espirituais, ele está falando isso consigo mesmo. Deus, sendo três pessoas em um, ele está dizendo para si mesmo: façamos o homem à nossa imagem. O Pai e o Pai, o Filho e o Espírito Santo conversando, e Deus decidiu: eu vou fazer o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E Deus continua: domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se arrasta sobre a terra. Criou, pois, Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então Deus os abençoou e lhes disse: percebe, Deus criou o homem e a mulher, a sua imagem e semelhança, como Adão, como um só, antes de ter feito Eva. Interessante esse ponto, né? Assim como Deus disse haja luz antes de ter criado o sol e a lua. Então é interessante como Deus chama a existência as coisas e como ele denomina as coisas e dá destino às coisas antes mesmo delas existirem. Eu acredito que isso também acontece em relação a mim e a você. Ele te deu um propósito, ele te chamou pelo nome antes que você existisse. Versículo 28. Então Deus os abençoou e lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre os animais que se arrastam sobre a terra. Disse-lhes mais: eis que vos tenho dado todas as ervas que produzem semente, as quais se acham sobre a face de toda a terra, bem como todas as árvores em que há fruto que dê semente. Ser-vos-ão para mantimento. E todos os animais da terra, e todas as aves do céu, e a todo ser vivente que se arrasta sobre a terra, tenho dado todas as ervas verdes como mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Não está dizendo que só que era bom, e viu Deus que era bom. Depois que ele fez tudo, ele disse, e eis que era muito bom. Depois de ele ter criado o homem e a mulher, ter dado autoridade sobre toda a criação, ele disse, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã e o dia sexto. Capítulo 2. Assim foram acabados os céus e a terra, com todo o seu exército. Ora, havendo Deus completado no dia sétimo a obra que tinha feito, descansou nesse dia de toda a obra que fizera. Abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que criara e fizera. Eis as origens do céu e da terra quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois nenhuma erva do campo tinha ainda brotado, porque o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, nem havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. Então não havia chuva. E o que digamos, nutria, não só nutria, mas
irrigava a terra. Era um vapor que subia da terra. E formou o Senhor Deus o homem, versículo 7, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou-lhes nas narinas o fôlego da vida, e o homem se tornou alma vivente. Interessante que foi no capítulo 1 que Deus criou o homem e a mulher, e os abençoou, e deu autoridade sobre toda a criação. Mas só agora Deus está concretizando a sua decisão e o que ele já tinha proferido. Ou seja, o tempo e o modo de Deus fazer as coisas é muito específico. Ao mesmo tempo que ele está determinando e proferindo uma palavra, aquela palavra ela volta para ele num outro tempo. É o que nós chamamos de kairos, num propósito, numa etapa diferente, não necessariamente ali ao mesmo tempo. Então, versículo 8. Então plantou o Senhor Deus um jardim da banda do Oriente no Éden, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a qualidade de árvores agradáveis à vista e boas para a comida, bem como a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. O nome do primeiro é Pison. Este é o que rodeia toda a terra de Havilá, onde há o ouro. E o ouro dessa terra é bom. Ali há o bidélio e a pedra de berilo. É interessante que, apesar de muita gente interpretar as escrituras como algo... Não, a criação, o jardim do Éden, é algo... É uma analogia, como se fosse um poema, não é? É uma história ali que foi colocada para inspirar. Não foi literal tudo aquilo. Mas a Bíblia está dando um mapa e ela está dando instruções geográficas de onde aconteceu e como aconteceu, não é? Então, se fosse algo supositório, né? Se fosse algo, se fosse uma analogia, pura e simplesmente, creio que não estaria detalhado como está. Então, o próprio Jesus citou Gênesis, né? No contexto do casamento. Então, não é uma analogia simplesmente, é história, aconteceu, tá bom? Por mais que a linguagem, muito provavelmente Deus ele coloca de uma forma que a gente possa compreender, aconteceu, é a palavra, isso é a verdade. Você tem ali as instruções geográficas. Então vamos continuar a partir desse ponto, mesmo que você não creia que é literal, não tem problema. O importante é você ouvir e aos poucos, mesmo que não acreditando totalmente inicialmente, você vai ouvindo e vai absorvendo e o Espírito Santo vai te dando discernimento, né? Então, versículo 13. O nome do segundo rio é Gion, este é o que rodeia toda a terra de Cuti. O nome do terceiro é rio Tigre, o nome do terceiro rio é Tigre, este é o que corre pelo oriente da Síria. E o quarto rio é o Eufrates. Tomou, pois, o Senhor Deus o homem, e o pôs no jardim do Éden, para o lavrar e guardar. Interessante esse ponto, né? Deus não criou o homem no jardim. Deus criou o homem numa outra dimensão, que seja. Não sabemos. Mas ele pega esse homem que ele criou e ele coloca esse homem no jardim. Para lavrar e guardar. Esse homem tem propósito. Ordenou o Senhor Deus, versículo 16. Ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim podes comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora que lhe seja idônea. Interessante. Deus já tinha criado a mulher quando ele proferiu a sua palavra e abençoou o homem. Mas ele está concretizando a sua criação agora, não é? Nesse momento, no versículo 18. Então, no versículo 19 está escrito: da terra formou, pois, o Senhor Deus todos os animais, o campo e todas as aves do céu, e os trouxe ao homem para ver como lhe chamaria.
E tudo que o homem chamou a todo ser vivente, isso foi o seu nome. Então Deus delegou ao homem autoridade sobre toda a criação. Quando Deus diz façamos o homem à nossa imagem e semelhança, Deus ele tem toda a autoridade. Portanto, ele também revestiu o homem de autoridade sobre a criação, de governo. É interessante isso. E aí depois a gente vai ver que o homem vai perder parte desse governo, grande parte dessa autoridade, porque o homem é separado de Deus. A gente vai ver isso mais pra frente. Então no versículo 21 está escrito: Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre o homem, e este adormeceu. Tomou-lhe então uma das costelas e fechou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus lhe tomara, formou a mulher e a trouxe ao homem. Então disse o homem: Esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada varoa, porque do varão foi tomada. Portanto, deixará o homem, esse versículo exatamente Jesus cita lá na frente. Portanto, deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e unir-se-á à sua mulher, e serão uma só carne. E ambos estavam nus, o homem e sua mulher, e não se envergonhavam. Também tem uma razão para isso, e a gente vai ver em seguida. Então, capítulo 3. A tentação e a queda do homem. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Percebe? A serpente não está fazendo uma afirmação. Ela está distorcendo. Ela está distorcendo um mandamento, uma ordenança do Senhor. Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? Não foi isso que Deus disse. Deus não falou: Vocês não podem comer nenhuma das árvores aqui do jardim. Não é? Tem uma em específico que Deus ordenou que não fosse comida. E a serpente distorce isso, fazendo uma pergunta capciosa. A gente vai ver perguntas semelhantes lá no Novo Testamento, quando o Senhor Jesus se revela, né? E aí os fariseus, saduceus, os fariseus, os religiosos começam a questionar Jesus para tentar pegar ele em alguma falta, em alguma palavra fora de contexto, enfim. Então, é isso que a serpente está fazendo. Versículo 2. Respondeu a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comerei dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Disse a serpente à mulher: Certamente não morrereis. Olha isso. A serpente está dizendo o que Deus tinha falado. Não, vocês não vão morrer. Né? Versículo 5. Porque Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Versículo 6. Então, vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos. Tem um ponto interessante aqui. Vamos ver o que realmente Deus falou para eles. Versículo 17. Versículo 16. Ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim podes comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não comerás, porque no dia que dela comerdes, certamente morrerás. Certo? Isso foi o que Deus disse. Olha, vocês podem comer de toda a árvore que está no jardim, mas de uma certa árvore, a chamada árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não comerás.
E é interessante que tem hoje em dia várias filosofias que prometem, né, religiões que prometem uma gnose, ou seja, um conhecimento oculto, um conhecimento além, não é? Uma revelação diferente, secreta, em que as pessoas elas se deixam atrair por isso. Todo conhecimento, toda a revelação necessária, Deus deu livremente. E ele diz, olha, nem todo conhecimento você tem que conhecer. Concorda comigo que eles já conheciam todo bem? O que lhes faltava? Que conhecimento que lhes faltava? Não era o conhecimento do mal? Então, aqui está. Versículo 7, versículo 6. Então, vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Como assim? Você come uma fruta, você olha para uma fruta e fala, nossa, se eu comer essa fruta, eu vou ter entendimento. O que é isso? Aquilo ali foi uma semente que a serpente plantou. Falou, não é bem assim. Você tem um conhecimento oculto que você pode adquirir, sabe? Tem alguma coisa que você não sabe ainda, tem alguma experiência que você não teve, algum prazer que você pode experimentar, não é? E aí ela desejou. Ela ouviu, olhou, desejou. Tiago, lá no Novo Testamento, o apóstolo Tiago, ele vai falar sobre isso, sobre como o pecado nasce, sobre como nós, como o pecado, a concupiscência, não é? O desejo, essa cobiça, como isso gera o pecado. Não é? Jesus falou, o que contamina não é o que entra, é o que sai, são os desejos. E aí ela desejou, tomou do seu fruto, comeu e deu a seu marido, e ele também comeu. Então, versículo 7, então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, pelo que coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Não é? A figueira tem essa representatividade do homem. A figueira tem essa representatividade do homem. Lá no Novo Testamento, Jesus ele vai se referir a uma figueira que não produziu frutos. Fala, olha, você não produziu frutos. A partir de agora você vai murchar. Então, percebe? A Bíblia ela está hiperconectada. Tudo, cada detalhe, cada palavra, cada tio, cada letra, tá tudo conectado. Se você prestar atenção e analisar, você percebe. Versículo 8. E ouvindo a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim à tardinha, no final da tarde, esconderam-se o homem e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas chamou o Senhor Deus ao homem e perguntou-lhe, onde estás? Respondeu-lhe o homem, ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu e escondi-me. A Bíblia fala, no outro trecho, lá no Novo Testamento, que o amor lança fora todo medo. Eles viviam numa comunhão com Deus, eles viviam numa dimensão com Deus que era absoluto amor. Não havia medo. Da onde que vem o medo? Da separação com Deus. Assim que eles se separaram de Deus, através do quê? Do pecado e da desobediência, eles sendo separados de Deus, eles sentem medo. Toda vez que você sentir medo, você tem que pensar, olha, preciso me aproximar de Deus. Preciso me aproximar de Deus. O que Jesus mais falou no Novo Testamento? Não temas. Não temas, não temas, não temas. Por quê? O amor, o relacionamento com Deus, você está conectado a Ele, isso lança fora todo medo. Não existe medo que resista. Mas eles estavam separados de Deus. E aí, no versículo 11, Deus perguntou-lhes mais, quem te mostrou que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Deixa eu te fazer uma pergunta. Deus ele é pego de surpresa? Será que Deus não sabia que eles tinham comido da árvore, do fruto?
Mas por que Deus pergunta? Não é? Porque é nossa responsabilidade admitir os nossos erros, as nossas fraquezas diante de Deus. Se a gente não admitir os nossos erros, se a gente não admite os nossos pecados, a nossa culpa, que na verdade estamos separados de Deus, não existe como ser curado. Pior, cego não é aquele que não vê, é o que não admite que é cego. Eu não consigo enxergar, eu não consigo crer, eu não consigo ter fé, eu não consigo. Se você não admitir isso para Deus, como você vai ser curado? Versículo 12. Ao que respondeu o homem: a mulher que me deste por... Olha, percebe, ele não admitiu a sua falta. Ele transferiu a responsabilidade. Tá aí o pecado. O pecado já contaminou a índole, não é? A mulher que me deste por companheira deu-me a árvore e eu comi. Perguntou o Senhor Deus à mulher: que é isto que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente enganou-me e eu comi. Versículo 14. Então o Senhor disse à serpente: porquanto fizeste isso, maldita serás tu dentre todos os animais domésticos e dentre todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. Porém, inimizade, olha, isso aqui é a protoprofecia, em teologia a gente chama, que é o que? A primeira profecia que se referia que se referia à futura purificação do homem, ou seja, a futura promessa, a promessa futura de que Deus haveria de enviar um Salvador. Alguém queria quebrar o jugo do pecado. Alguém queria manifestar e religar o homem a Deus. Aquele pelo qual Deus vai dizer aqui, teria inimizade entre ele sendo descendência da mulher e a serpente, e feriria a cabeça da serpente. Então vamos ler. Porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e a sua descendência. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. A protoprofecia, a primeira profecia. Quando Deus revela, olha, eu não fui pego de surpresa. Eu já antecipei um redentor. Eu já antecipei uma solução para a separação do homem. Eu já antecipei uma solução, uma cura definitiva para a mentira da serpente. E esta lhe ferirá a cabeça, e a serpente lhe ferirá o calcanhar. Quem na história da humanidade teve o seu calcanhar, os seus pés feridos, transpassados? Quem foi ferido por nós? A gente vai ver em Isaías mais pra frente. Ele foi considerado ferido de Deus, oprimido. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, sobre as suas pisaduras fomos sarados. Essa é a protoprofecia, essa é a primeira revelação que Deus dá. Eu tenho um plano, eu tenho um propósito. E em meio a essa circunstância que parece ser o fim para o homem, talvez a serpente estivesse jubilando, não é? Finalmente, não é? A Bíblia fala que nós fomos feitos um pouco abaixo de Deus, um pouco abaixo, a ponto de a serpente olhou com inveja e falou: olha só, esse ser Deus fez a sua imagem e semelhança? Como pode? Imediatamente, creio eu, a serpente quis separar o homem de Deus. Por quê? Aquele ser que vivia diante de Deus, que assistia diante de Deus todos os dias, sendo separado de Deus,
ele percebeu que a glória que ele tinha não era dele, era de Deus. Ele olhou para si, lançado fora, separado de Deus, e ele falou: eu também quero que estes pelos quais foram criados a imagem e semelhança de Deus sejam separados, sejam banidos de Deus, sejam banidos definitivamente. Mas Deus tinha antecipado uma solução para isso. Versículo 16. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a dor da tua conceição. Em dor darás a luz a filhos. Em dor darás luz a filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Ou seja, aquilo que na verdade era para ser bênção, ou seja, a liderança do homem para proteger e cuidar da mulher, que ele não fez. Ele deu ouvidos à sua mulher ao invés de protegê-la da serpente, de instruí-la. E aí quando Jesus ele vem e refaz e religa o pacto e reconstrói qual era a intenção real de Deus, não é? Em relação ao matrimônio, em relação à união entre o homem e a mulher. A responsabilidade do homem em dar a sua vida pela sua mulher, em protegê-la, em cuidar dela. E no Novo Testamento a gente vê, olha, o homem tem responsabilidade de adornar a sua esposa, de cuidar dela, para a edificação dela, para a purificação dela, para a santificação dela. Jesus, através do seu sacrifício, traz o homem de volta ao seu propósito. Olha, o seu propósito não é estar sobre ela como um tirano. É dar a sua vida por ela. E aí, é o que Deus está dizendo, olha, a separação de mim, o fato de você estar separado de mim faz exatamente isso. Que ao invés de você assumir um papel de proteger e cuidar, você usa a sua capacidade para ferir, para dominar o outro. Deus nunca, a ordenança de Deus original não era que Deus dominasse que o homem dominasse sobre a mulher. Dominar sobre a criação, governar sobre a criação, não sobre a mulher. E onde e de que forma isso vai poder ser qual o contexto em que essa separação de Deus, em que o homem se encontra, que fará com que os papéis se confundam, que ele esqueça o seu papel de protetor, de cuidador, e se torna queira ser dominante, não é? Só em Jesus a criação e os papéis se organizam novamente, se estabelecem novamente. Versículo 17. E ao homem disse: porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela. Maldita é a terra por tua causa, em fadiga comerás dela todos os dias da tua vida. Ela te produzirá espinhos e abrolhos, e comerás das ervas do campo. Ora, o propósito pelo qual Deus criou o homem não foi para lavrar e cultivar a terra. E por que Deus está falando que agora... Deus está falando agora, olha, a terra é maldita por tua causa. Deus está dizendo, eu desvio de você a minha ira e a maldição. O homem se tornou maldito por causa do pecado. O salário do pecado é a morte. Mas por conta da liderança do homem, dele ser governador sobre a terra também, a criação recebeu essa separação de Deus. E tudo que não está conectado à vida gera morte. Deus é a essência da vida. Por isso que o ser humano estava condenado à morte. Porque uma vez separado de Deus, não existe vida. Não comerás dela, maldita é a terra por tua causa, em fadiga comerás dela todos os dias da tua vida. Então, por que o homem escolheu comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele não mais poderia comer da árvore da vida? A árvore da vida é um símbolo da comunhão com Deus, da ligação com Deus. Versículo 18. Ela te produzirá espinhos e abrolhos, e comerás das ervas do campo.
Do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela fostes tomado, porquanto és pó, e ao pó tornarás. Ou seja, o que o diabo intentou, o que a serpente intentou ao provocar a queda do homem, tinha um prazo de validade. Por quê? Enquanto o homem estivesse vivo, a maldição o acompanharia até o pó, até o momento em que ele expirasse. Então é interessante isso. A única forma que pode ser, o único meio que pode separar o homem da sua separar o homem da sua condenação, maldição por conta do pecado é a morte. É o único salário possível. Por isso que a gente vai ver depois. A forma com que Deus usou para resgatar o homem da separação com ele foi através da morte de um homem perfeito. Versículo 20. Chamou Adão a sua mulher Eva, porque era a mãe de todos os viventes. E o Senhor Deus fez túnicas de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Uma outra demonstração do que Deus intentava fazer é essa. Ele não permitiu que o homem e a mulher se cobrisse com folhas de figueira. Não mais. O que Deus faz? Deus usou peles de um animal, fez túnicas para eles. Para isso foi necessário o quê? Sacrifício. Deus já está apontando que seria necessário para cobrir a nudez do homem um sacrifício. Então, disse o Senhor Deus: eis que o homem se tem tornado como um de nós, conhecendo o bem e o mal. A serpente mentiu? Ela distorceu a verdade. A serpente, ela contou uma parte da situação. Olha, você vai ser como Deus, você vai conhecer o bem e o mal. Mas ela não contou. Você vai ser separado de Deus por conta da desobediência, e isso fará que automaticamente você morra. Ora, Deus falando, eis que o homem se tem tornado como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Ora, não suceda que estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, pois, lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomada. Lançou fora do jardim o homem e a mulher. E havendo lançado fora o homem, pôs ao oriente do jardim do Éden os querubins e uma espada flamejante que se volvia por todos os lados para guardar o caminho da árvore da vida. E creio eu que esse momento é uma separação dimensional, em que Deus separa o homem que outrora vivia numa completa... Ele não estava limitado a dimensões. O espiritual e o físico, toda a plenitude que o homem tem ao estar conectado e ter comunhão com Deus, ele foi separado. E agora a sua realidade é só a matéria. É a realidade caída. A segunda lei da termodinâmica fala isso. Que tudo está numa constante decaimento. Tudo está num constante decaimento. E é isso que acontece. O ser humano foi separado de Deus. Portanto, a realidade, a dimensão que ele vive agora, a vida é um sopro. A vida que Deus deu a ele está num constante decaimento. Bom, vamos deixar esses 3 capítulos por hoje, não é? Até os próximos vídeos, que nós continuaremos lendo a Bíblia e comentando a respeito, né? Comentando a respeito e refletindo a respeito. Então, fica comigo nessa jornada e vamos crescer juntos na graça e no conhecimento. Abraço, até breve.